Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Valderson Amaro Lima e essa é a disciplina Empreendedorismo Governamental e Inovação em Gestão Pública. Vou iniciar com a minha audiodescrição. Eu sou um homem pardo de 1,63 m, barba e olhos pretos, cabeça raspada. Estou trajando nesse momento uma calça cinza, um tênis branco e uma camisa de manga longa na tonalidade azul escuro. Estou no IFRO Campus Porto Velho Zona Norte, onde ao fundo nós temos uma parede branca com pontos interligados na cor cinza. Do meu lado esquerdo nós temos uma parede de fundo branco com as iniciais EAD mudando realidades na tonalidade verde. Ao lado direito do vídeo nós temos a intérprete de Libras sinalizando e este é o sinal que me representa na comunidade surda, Valderson. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Estado e as políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação. Tá? Afinal de contas, como que se interligam, então, né, a ação do Estado com essa perspectiva do fomento à inovação que a gente falou já nas aulas anteriores. E aí a gente começa destacando justamente o mapa do Sistema Brasileiro de Inovação, elaborado pela ANPEI, olha só, aonde ele traz aqui uma representação simbólica, tá, de todo o Sistema Brasileiro de Inovação, destacando aí quem são, né, os atores que fazem parte desse sistema. E aí nós temos aqui na parte de baixo do mapa, né, o ator governamental, olha só, governo sendo sinalizado em 4 ocasiões. O primeiro deles no polo regulatório, né? Então, marco regulatório, inovação intelectual, incentivos fiscais, patrimônio genético, CTA e propriedade intelectual. Então, como que se dá, né, respondendo à pergunta que eu fiz anteriormente, como que se dá a relação do Estado, né, do governo com as políticas de ciência e tecnologia? O primeiro ponto é a regulação. Então, você ter um ambiente legal, um ambiente institucional, aonde a inovação ela possa acontecer a partir da interação entre diferentes atores, entre as instituições de pesquisa, as universidades, o setor privado, o próprio governo, é um ponto inicial, assim, crucial para que isso de fato aconteça, tá? Então, o polo regulatório, onde o governo se encontra e a gente acabou de destacar, com todas ali as interfaces que compõem esse polo de regulação, ele é extremamente importante para esse processo, tá? Mas vindo para cá, além dessa questão da regulação, né, dos incentivos fiscais, da propriedade intelectual, que está relacionado basicamente com todo o arcabouço legal, né, com as legislações que são colocadas em cena para que isso de fato aconteça, para que essas interações aconteçam, as interações elas estão identificadas a partir dessas setas, tá bom? Que estão compostas aqui no mapa, tá? Nós temos também a parte de fomento, né? Então, por exemplo, FINEP, BNDES, as FAPs, né? São instituições governamentais que disponibilizam recursos públicos, né, mediante chamadas, editais, né, para que sejam desenvolvidos projetos de inovação. E essa é uma outra ação muito importante relacionada com a ação do governo, tá, do Estado. O outro ponto trata justamente da infraestrutura, né, que é colocada à disposição para que essas atividades aconteçam, tanto em âmbito federal, quanto estadual e municipal. Então, quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando de universidades, de centros de pesquisa, de laboratórios públicos, né? Ambientes aonde possam se dar essas interações, aonde possam acontecer essas interações. Também incubadoras de empresa, né? Centros de ciência, tecnologia e inovação, são todos espaços de infraestrutura aonde você tem um fomento para que essas atividades ocorram. Do outro ponto, também na esfera governamental, a gente destaca CAPES, CNPq e FAPES, que são o quê? Instituições que estão relacionadas com a educação, né, que estão relacionadas com a oferta de cursos, com a formação de pessoas, no caso do CNPq, principalmente pesquisadores, né, que vão fazer frente a essa demanda de atividades de inovação
que o Estado precisa, ok? Então, a gente parte sempre, né, como a gente destacou lá na nossa aula 1, a gente parte sempre de uma demanda da sociedade, um problema público, né, para o direcionamento de inovações que vão atender a essa demanda da sociedade. Porém, entre a demanda e entre a inovação ser implementada, existem uma série de atores que compõem esse sistema e que estão relacionados com essa atuação no desenvolvimento dessas inovações, ok? E aí a gente tem, de novo, o papel das universidades e das ICTs, como essas instituições elas se relacionam com os habitats de suporte, as incubadoras, os parques tecnológicos, né? E como que esses ambientes de inovação eles se relacionam com as entidades de classe, como que as empresas se relacionam também com essas entidades, como que as empresas estão se relacionadas com os investidores, público e privado. São todos atores importantes dentro desse contexto, cada um com um papel muito específico, né, dentro da dinâmica de um processo de inovação e igualmente importantes para que esse processo ocorra. A falha, a ausência de qualquer um desses atores pode prejudicar todo o sistema, pode prejudicar toda essa cadeia. Certo? Então, se o governo não faz a parte dele na infraestrutura ou na educação, se a gente não dispõe de investidores para poder fazer frente à necessidade das empresas, se a gente não dispõe de investidores, o capital público, né, colocado através do fomento, ele não vai ser suficiente para isso, porque existe aqui uma parte do financiamento público e uma parte do financiamento privado. Então, qualquer um dos atores que fique de fora ou qualquer um dos atores que não faça a sua parte nesse sistema prejudica todo o andamento, né, e prejudica a nossa posição enquanto país empreendedor, né, enquanto Estado voltado para a inovação. Tudo bem? Acho que eu passei um pouquinho. Voltei aqui. Instrumentos de política de CTI. Quais são, então, os instrumentos que podem ser colocados à disposição da política pública de ciência, tecnologia e inovação? Primeiro, fomento à pesquisa e desenvolvimento, né, através de financiamento, bolsas e incentivos fiscais para empresas e universidades. Segundo, regulação e legislação, certo? Então, por exemplo, as leis de propriedade intelectual, de regulação ambiental e as normas técnicas, ok? Também a criação de infraestrutura, como eu já mencionei, então parques tecnológicos, institutos de pesquisa, incubadoras de empresas, são ambientes que compõem essa infraestrutura colocada à disposição da ciência, tecnologia e inovação e que são importantes para que esse processo ocorra, tá? Também compras públicas para inovação. Então, a aquisição de produtos e serviços inovadores pelo Estado é um outro instrumento de política de ciência, tecnologia e inovação colocada em vigor a partir da revisão do marco legal, né, de ciência, tecnologia e inovação. Então, é uma legislação que permite que o governo possa direcionar, né, a compra pública para produtos inovadores, tá? Dentro desse arcabouço, então, a gente tem algumas leis, né, que são destacadas como parte desse ambiente da política de inovação do Brasil. Começando pela Lei de Informática, a Lei de Inovação, a Lei do Bem e o próprio Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, que eu acabei de mencionar com vocês. Cada uma dessas políticas, né, dessas legislações, elas têm o seu papel e elas se constituíram ao longo do tempo como um processo de evolução, tá? Da nossa trajetória enquanto país relacionado com a ciência, tecnologia e inovação. Então, a posição que nós ocupamos hoje, nacionalmente, em relação à discussão sobre ciência, tecnologia e inovação, ela está muito enraizada, na verdade, de como essas legislações elas foram concebidas e de como se deu a implementação delas ao longo dos anos. Então, o uso da lei do bem, o uso da lei de inovação, ou da lei de informática no dia a dia das interações institucionais para o fomento à inovação, ou não, né? De novo, um agente que não faz o seu papel dentro desse sistema, ele prejudica todo o sistema, né? Então, se alguns desses mecanismos não funcionam, né, se a legislação não é usada adequadamente,
a gente paga um preço por isso, tá? Então, a posição que a gente ocupa hoje no cenário internacional, ela se dá em função de como essas legislações vêm sendo absorvidas e aplicadas no dia a dia das instituições, tá? Então, o Estado, ele tem um papel crucial na promoção da inovação. Esse é o ponto central da nossa discussão nessa aula. Por quê? Porque é ele quem cria condições favoráveis ao desenvolvimento tecnológico e à competitividade, tá bom? No Brasil, avanços foram alcançados, mas desafios ainda persistem, né? Demandando aprimoramento constante das políticas de ciência, tecnologia e inovação. A experiência internacional tem demonstrado que uma abordagem estratégica, combinada com investimentos contínuos e uma governança eficiente, pode gerar impactos positivos e sustentáveis para o desenvolvimento tecnológico e a sociedade como um todo. Ok? Então, de novo, né, a posição que a gente ocupa está muito relacionada com como nós temos absorvido isso no nosso dia a dia. E aí, olhar internacionalmente traz para a gente rumos, né, possibilidades estratégicas a serem adotadas nesse percurso, ok? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, dessa conversa, e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.